Meus amados irmãos, professores, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É motivo de muita alegria estarmos em mais uma videoaula, um subsídio de preparação ofertado pelo CAPED para o preparo dos nossos professores nas suas aulas de Escola Bíblica e também para a edificação dos nossos alunos nas nossas classes de escola dominical. E hoje nós vamos estar aqui dando continuidade ao estudo da nossa revista Ensinamentos Bíblicos. Nós estamos estudando na classe dos adultos sobre o tema Maturidade Cristã, um processo contínuo de aprendizado. Tenho certeza que nós estamos trilhando por um caminho de maturidade e hoje nós vamos dar mais um passo. Vamos estudar a lição de número 10, que tem como tema, como título, Maturidade Cristã e as aflições desta vida. E tenho ao meu lado para comentar a lição meu amigo, presbítero Nilson, ali da nossa congregação de Jardim do Estado. E a sua palavra de saudação, irmão Nilson? Pode ser, meus irmãos. Novamente, é sempre uma alegria, um prazer, uma honra poder compartilhar algo com vocês, né? E aprender um pouquinho, né? Que eu venho aqui, eu não venho compartilhar, eu venho aprender. Pessoas aí tem uma bênção, mestre. E é isso, vamos dar continuidade a esse ensino de estudo, né? Proposto para nós pelo CAPED, pelo pastor Evandi, né? Que teve todo esse cuidado de escrever essa lição para nós, escrever esse tema para nós, que é maturidade. E vamos dar continuidade, né, pastor David? Muito bem. Como nós já destacamos, o título da lição de hoje é Maturidade Cristã e as aflições desta vida. Nilson, eu tenho certeza que uma das melhores formas de se perceber maturidade na vida de um cristão é pela forma que ele lida com as aflições da vida. Nós percebemos que um cristão ele amadureceu na fé, ele cresceu espiritualmente pela forma com a qual ele lida com sofrimentos, com as decepções da vida, porque esse termo aflições diz respeito a tudo isso que a gente enfrenta, né? Que a gente passa na vida, todos os sofrimentos que nós enfrentamos na nossa caminhada existencial. E eu acredito que é de fundamental importância a gente pontuar, já que nós estamos falando sobre a maturidade cristã e as aflições desta vida, nós entendermos um pouco sobre as fontes das aflições. Muito né? bom. De onde vêm as aflições? De onde se originam as aflições? Acredito que é muito importante nós entendermos algumas coisas. A primeira coisa é que as aflições, elas são uma consequência da queda. Queda é um nome teológico, é uma terminação teológica que nós damos à desobediência, né, de Adão e Eva no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva desobedecem a ordem de Deus de não comer do fruto que estava no meio do jardim, eles dão espaço para a entrada do pecado na história do ser humano e traz consigo o pecado a corrupção da natureza humana. E com a corrupção vem todos os tipos de aflições, enfermidades, né, doenças, todo tipo de sofrimento que o ser humano experiencia na sua vida. Podemos dizer que grande parte é consequência da entrada do pecado na história do ser humano, na natureza do ser humano. Quando o pecado entra em cena, traz consigo aflições de toda sorte. Então, nós podemos entender que a queda é uma das fontes das aflições do ser humano. Verdade, professor Dailton. E interessante que você citou isso, o ponto inicial, né? A causa raiz, né? Não é só o ser humano, também a natureza também, ela vai sentir
todo esse impacto do que nós estamos vivendo hoje, nessa atualidade. Nós vamos falar sobre isso no decorrer dessa aula, dessa videoaula, que não é só o ser humano, a natureza também era diferente antes da queda, né? Antes do homem pecar contra o Senhor. E agora a natureza também sofre, não só nós passamos aflição, a natureza também. Verdade. Outra fonte que nós poderíamos destacar de aflições seriam os pecados ou erros individuais que o ser humano comete durante a sua existência aqui nesta terra. Nós sabemos que toda ação tem uma reação, né? E todo pecado ou erro que nós cometemos na nossa caminhada traz consigo consequências, né? E essas consequências muitas vezes geram aflição, né? Por exemplo, um pai de família que resolve ceder aos desejos da sua natureza carnal e acaba tendo um relacionamento extraconjugal. Isso traz uma série de aflições, tanto para a pessoa que comete o pecado, quanto para as pessoas que estão à volta daquela pessoa. Então nós podemos dizer também que outra fonte de aflição são os pecados ou os erros pessoais que uma pessoa comete, não é verdade, Nilson? E a Bíblia dá esse exemplo, né? A gente pega, você falou de fidelidade, pega Davi, né? Tá ali, comete o adultério, olha as consequências que traz, não só sobre a vida dele, sobre toda a casa dele, né? Pelo um erro dele, né? E é isso mesmo, a Bíblia dá esse exemplo, então nós não estamos imunes a isso, então temos que ficar atento. Você falou, de onde vem essa origem? Tem coisa que a gente pode ser evitada. Essa é uma que nós tivemos prudência, andar fielmente ao Senhor, a sua palavra, essa nós podemos evitar, né, pastor? Sim, com certeza. Então, existem aflições que podem ser evitadas. Inclusive, o nosso comentarista, em um dos pontos aqui, ele cita um texto de Provérbios que fala isso claramente, né, que existem males que podem ser evitados, né? Se nós tivermos a preocupação de nos submetermos à vontade de Deus revelada nas Escrituras, se nós tivermos a preocupação de praticar, né, a palavra de Deus no nosso dia a dia, a gente tem como evitar aí uma série de aflições. Se a gente parar para ouvir atentamente, né, a voz do Senhor através da sua palavra. Mas nós podemos destacar outra fonte de aflições na vida do ser humano, que é a fonte diabólica. Verdade. O diabo, ele inflige aflições, né? Quando a gente olha para as Escrituras, nós podemos perceber diversas formas pelas quais o inimigo das nossas almas, o diabo, né, ele inflige sofrimento. Por exemplo, nós vamos ver casos nas Escrituras do diabo escravizando pessoas com enfermidade, né? Nós vamos ver o diabo sendo apresentado nas Escrituras como o pai da mentira, e ele sendo o pai da mentira, ele influencia as pessoas a viverem num ambiente de mentira, e ambiente de mentira traz aflição, né? Traz aflição. Então, nós vemos que o diabo, ele é um agente que traz aflições ao ser humano e ao cristão também. Verdade, né? verdade. Por exemplo, o diabo é aquele que incita, né, a perseguição aos cristãos, aos santos de Deus. Então, o diabo é outra fonte de aflição, tanto para o não crente quanto para o crente, né? Eu acho até importante a gente tocar num ponto aqui, já que nós estamos falando que o diabo também é uma fonte de aflição, e dizer que o diabo ou os demônios, eles não podem possuir um cristão verdadeiro, né? Um cristão fiel, um cristão que está firmado em Cristo Jesus. Ele pode oprimir, no sentido de perseguir, de guerrear no campo da mente, mas jamais possuir. Vez por outra, a gente ouve falar aí de pessoas que se dizem cristãs, né? E que foram possuídas por demônios. É complicado isso, porque quando a gente olha para as Sagradas Escrituras,
nós vamos entender que o corpo do cristão, daquele que está em Cristo, é um templo do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita, não há lugar para demônios, né? Não há lugar para Satanás, não há lugar para manifestações desta sorte. Ele pode afligir, né? Pode afligir, pode inspirar perseguição, às vezes até oprimir. Né? No campo da guerra espiritual, o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, ele diz que a guerra do cristão não são contra as pessoas, né? Mas são contra os principados, são contra as potestades. Então, o cristão, ele pode ser oprimido, ele pode ser ali perseguido pelo inimigo, tanto o inimigo usando agentes humanos, quanto na própria esfera espiritual, mas jamais possuir o corpo de um cristão. E você citou o apóstolo Paulo, ele tem esse exemplo. O apóstolo Paulo, ele vai ter aquela visão extraordinária e para ele não se engrandecer, o que acontece? O espinho é colocado na carne. O espinho quem coloca é Deus. Só que ele vai dizer logo depois que, além do espinho na carne, Satanás vinha esbofetear ele. Para a gente poder entender o que ele está dizendo. É a mesma coisa, falando assim, mas você não é crente? Você não faz tudo certinho? Por que está acontecendo com você? Por que essa aflição, essa luta vem sobre a sua vida? É mais ou menos Satanás faz, né? Olhando para a nossa vida e dizendo, você não é crente? Você não é fiel ao Senhor? Mas por que você está vivendo essa luta? É mais ou menos esbofetear, é mais ou menos nesse sentido, né, pastor Daílton? Sim, com certeza. E outra fonte de aflição, às vezes, na vida do cristão, é o próprio Deus que permite aflições para nos provar, né? Deus permite certas aflições virem sobre a vida de um crente fiel, como, por exemplo, Jó, né? Jó, o próprio Deus testificou acerca de Jó, que ele era um homem íntegro, né? Era um homem que se desviava do mal. Temente a Deus, mas o próprio Deus permitiu que Satanás viesse, né? Tocar na sua família, na vida dos seus filhos, tocar nos seus bens, né? Então, existem aflições que vêm sobre a vida de um servo, de uma serva de Deus, que fazem parte do trabalhar de Deus na vida da pessoa, né, para forjar o caráter, né, para forjar Cristo na vida da pessoa. Então, muitas vezes, o próprio Deus é fonte de aflição para a gente, no sentido de que ele permite provações, né, de que ele permite certos processos acontecerem na nossa vida, para que os propósitos dele na nossa vida, né, sejam aí realizados. É verdade. E seguindo a mesma linha, falamos que do apóstolo Paulo, o espinho na carne, quem coloca? O próprio Deus. Com qual objetivo? É justamente isso, para que o apóstolo Paulo pudesse continuar pregando o evangelho, anunciando, porque talvez não, né? Acho que qualquer um de nós, a gente não é diferente, né? A gente é ser humano. Você imagina se eu e você ser levado ao terceiro céu, ter uma visão extraordinária. Imagine como nós comportaríamos. Sim, com certeza. Mas esse espinho é colocado de propósito, e o apóstolo Paulo ele vai orar ao Senhor, ele vai pedir por 3 vezes para poder tirar aquilo. Alguns vão dizer que esse espinho na carne, tem várias correntes teológicas, sim. Alguns vão dizer que é uma doença, que ele pegou uma malária, que causava até a sua visão, que deixava a visão dele um pouco turva, né? Mas a Bíblia não dá detalhes que espinho é esse, mas o espinho que colocou foi Deus. E ele pede que livra ele 3 vezes. E a resposta foi: a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Né? Olha, então, extraordinário, né? Tem espinhos que Deus não tira. Não tira por quê? Porque fazem parte, né, do trabalhar dele na nossa vida. E se esses espinhos forem tirados, às vezes a gente pode enveredar por caminhos, né, que podem nos levar para longe de Deus. Né? Eu, particularmente, né, creio que Deus não tirou esse espinho do apóstolo Paulo para que Paulo continuasse dependente de Deus, entendendo que ele é um ser humano fraco. Né? E Deus faz questão de mostrar isso para ele: olha, minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Extraordinário. Né? O que é que isso significa? É o reconhecimento da nossa limitação humana, né? Se nós queremos experimentar o poder transformador de Deus na nossa vida,
e esse poder se manifestando através de nós, nós precisamos entender que o vaso é de barro, não é de ouro, não é de prata. Frágil, quebra. É de barro, é frágil, quebra, né? E quando a gente entende isso, verdadeiramente, a gente experimenta, desfruta, né, do poder de Deus e entende, né, que muitas aflições o próprio Deus permite acontecer nas nossas vidas para que os propósitos dele sejam, né, executados na nossa vida. E tendo em vista que nós estamos falando aqui das aflições da vida, eu acho muito importante nós olharmos para esse texto que o nosso comentarista da revista destacou para a leitura bíblica desta lição, que se encontra em João, capítulo 16, né? Do verso 20 ao 22, ele destacou também o verso 32 e 33, mas o fato é que Jesus estava aqui falando que os seus discípulos iriam sofrer, né? Que eles iriam chorar, né? Que o mundo iria se alegrar, mas que aquele sofrimento, né, faria parte, né, da caminhada deles. Era necessário, né? E esse texto, ao meu ver, Nilson, meus amados irmãos, ele é importantíssimo para os dias atuais, né? Por quê? Porque, infelizmente, existem muitos movimentos ditos evangélicos que ensinam que o cristão não pode sofrer, né? Que o cristão não pode adoecer, que o cristão ele não pode ser economicamente limitado, enfim, né? Dizem que o cristão não pode sofrer nada disso que os ímpios sofrem. E quando a gente olha para a realidade da vida, e quando a gente olha para a Bíblia, né? Para as palavras do Senhor Jesus, nós vamos entender que isso não passa de uma falácia, né? Nós vamos entender que isso não passa de um mito. E é interessante, o verso 33, Jesus diz: tenho-vos dito isso, o quê? Que eles iriam sofrer, que eles iriam chorar, né? Que eles iriam passar uma série de circunstâncias que produziriam aflição, para que eles tivessem paz, para que eles não pensassem que aquelas aflições, de alguma forma, né, era o fim, né? Era o fim, seria negativo na vida deles, seria algo que apontasse que Deus não estava com eles. Não. Deus estava alertando eles que as aflições que eles iriam vivenciar fazia parte do processo da caminhada cristã. E dá o exemplo, né? Ele cita o exemplo da mulher que vai ter o filho, né? As dores de parto, né? Sim. Passa todo aquele processo, né? Nós não, né? Imagina que uma mulher deve ser uma dor absurda, pelo menos a medicina fala, os médicos comentam que é uma dor terrível, e chora e grita, e o médico vai lá, vê ainda, não tem espaço ainda, precisa mais um pouco, mais de dor, às vezes passa a noite inteira para poder essa criança nascer, e quando essa criança nasce, a mãe não lembra mais daquela alegria, coloca no braço, não lembra mais de dor, porque se não fosse ela, não teria outros filhos. E pode ver que ela engravida de novo, tem outros filhos, porque senão, eu passei dor, é terrível, não vou passar mais, mas não lembra mais. É isso que a palavra traz para nós, que toda essa luta que nós vamos passar é a mesma coisa da mãe que vai ter o filho, essa dor. Logo depois ela vai se converter em alegria com o retorno de Jesus, com a volta de Jesus. E aí nós vamos estar na boda do Cordeiro e vai ser alegria, vai ser festa. Nós não vamos lembrar todas essas aflições, toda essa luta que nós passamos e vamos dizer, valeu a pena, né, pastor Taíto? Sim. Quando eu olho para esse texto aqui, Deus, eu aprendo duas coisas. Aliás, a gente aprende algumas lições, mas duas coisas aqui pontuais acerca da aflição, quando Jesus cita o exemplo da mulher. Primeiro, que o sofrimento é passageiro. Boa, que extraordinário. Nenhum sofrimento, nenhuma aflição dura para sempre, é por um período. Depois vem a alegria. Glória a Deus. Por isso que Tiago, escrevendo a sua carta, ele exorta os cristãos a terem alegria nas provações, né? Se não me falha a memória, é Tiago 1, verso 2. E
Outras traduções dizem nas tentações, mas o fato é que a palavra grega ali, que em algumas traduções é usada para provações, né? Em outras traduções é usada para tentações, refere-se a ambas as coisas. E o que é que o Tiago está ensinando? Olha, vocês tenham alegria, porque o sofrimento é momentâneo. Depois do sofrimento vem o escape, né? Depois do sofrimento vem o gozo, depois do sofrimento vem a alegria. Na verdade, Tiago, quando a gente vai estudar a sua carta, nós vamos entender que ele deseja ensinar para os seus destinatários, né? Para os irmãos que estavam dispersos pelo mundo antigo daquela época, né? Que existe um propósito no sofrimento e por isso nós devemos nos alegrar, né? É até irônico, né? Como é que nós podemos nos alegrar no sofrimento, nas provações, nas aflições, nas tentações? Mas a realidade, pastor Adailton, nós não aprendemos grandes lições em momentos de alegria. Isso é uma realidade, isso é comportamento humano. Nós não aprendemos grandes lições em momento de festa, de alegria. Nós aprendemos grandes lições justamente isso, quando nós somos afligidos. Quando nós somos passando as lutas, nós aprendemos tantas lições e a gente vai passar essas lições para a posteridade, para os nossos filhos, né? E é isso, nós aprendemos lições no momento de que somos provados. Sim. Outra coisa interessante é que as aflições, elas não apenas são passageiras, mas elas também são situacionais. Olha o que é que Jesus fala no verso 33 do capítulo 16. Ele diz no mundo. Ou seja, é num determinado momento, é numa determinada situação. E o texto que o nosso comentarista usou aqui para colocar no texto-chave, que é Romanos 8 e 18, Paulo reflete esse caráter situacional das aflições quando ele diz assim, ó, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente. Ou seja, Paulo estava se referindo a uma situação na qual aquelas aflições se manifestariam para os cristãos no tempo presente. No tempo presente. Mas aí ele continua, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meu Deus, extraordinário. Né? Paulo está dizendo assim, olha, as aflições, elas só são para essa vida aqui nessa terra. Depois tudo isso vai parar de existir. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, né? Não haverá morte, mas nós, aleluia, desfrutaremos de uma glória que há de ser revelada. Isso é extraordinário. Olha como isso é maravilhoso. Né? Quando nós entendemos isso, que as aflições são passageiras, que elas são situacionais, nós encontramos consolo. Ele fala que não tem comparação, não dá para mensurar, professor Dailton. Ainda que seja aflição no nível mais elevado, não pode comparar, não tem parâmetro, não dá para mensurar a glória, né, por vir. Sim, então, não tem crise financeira, não tem problema familiar, não tem qualquer tipo de aflição que nós venhamos enfrentar aqui nessa vida, aqui nessa terra, que se compare ao que nos aguarda no porvir. Glória a Deus, eu creio Por que muitos cristãos sucumbem? Por que muitos cristãos desistem no meio da caminhada? Porque perdem o foco da glória que há de ser revelada. Só foca nas aflições do tempo presente. Estão presas no presente. Esquece, né? Estão presas no presente. Meu Deus, Tem pessoas presas no passado, só vivem de passado. Tem outras que estão presas no presente, mas tem outras que passaram pelo passado, estão vivendo o presente, mas não estão presas nem no passado, nem no presente, mas estão com os olhos fitos no que há de vir, no que há de ser revelado. E esse é o segredo da perseverança do cristão neste mundo mau. Não pode perder o foco, né, pastor? Não podemos perder o foco da glória que em nós, olha o detalhe do texto. Em nós, né? Que em nós há de ser revelada. Extraordinário. Né? Da glória que em nós há de ser manifestada.
né? Certamente que Paulo está pensando aqui, né, no corpo glorificado que o cristão receberá no porvir, na nova condição que o cristão desfrutará no porvir. Então nós não podemos perder o foco das promessas de Deus para o porvir, né? O foco da esperança da volta de Jesus e de todas as bênçãos que estão envolvidas na volta de Jesus. Glória a Deus. Quando nós verdadeiramente, né, começaremos a desfrutar de forma assim mais palpável. Nós já desfrutamos das bênçãos da salvação no presente, mas desfrutaremos. Em teologia a gente costuma dizer que a redenção é passada, né? Ela é presente, ela é futura. Ela é passada porque Deus, né, preparou o meio da salvação em Cristo antes da fundação dos séculos, né? Ela é presente porque nós já podemos desfrutar das bênçãos da salvação hoje. Nós já podemos afirmar que nós somos salvos, mas ela é futura, porque é no futuro, é no porvir que nós receberemos um corpo transformado. Meu Deus. Nós, no presente momento, estamos sofrendo as aflições. A gente ainda fica enfermo, a gente adoece, a gente passa crise financeira, tem hora que a conta está no vermelho, né? Mas nada disso, nenhuma dessas aflições do tempo presente há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Olha que coisa maravilhosa, eu gosto desse detalhe. Em nós. Eu acho interessante isso daí, porque assim, acho que a parte mais difícil para nós cristãos é entender isso. Porque nós passamos aflições, nós estamos falando sobre isso aqui, só que entender isso, o propósito. Porque a gente olha assim, qual é o propósito disso? Só está vindo luta, só está vindo, né, dificuldade, mas qual que é o objetivo disso? E aí você citou agora, é passageiro. Isso vai produzir em nós algo extraordinário. E aí, eu estava vendo uma vez, acho que o pastor Hernandes Lopes comentando do escritor que fez o livro lá, que é muito famoso aqui no Brasil, 5 Linguagens do Amor, não é isso? Sim. Isso, é o Gary Chapman. E ele vai dizer que certa vez ele estava com a mãe dele, aos pés da mãe dele estava bordando, e ele olha de cima, de baixo para cima, e ele vê aqueles fios soltos, e olhou e falou, mamãe, que coisa feia. E a mãe pega ele, coloca no colo, e ele olha de cima para baixo agora. E ele vai ficar maravilhado, que ele vai ver toda aquela harmonia dos traços. É mais ou menos isso. Quando nós chegarmos na glória, que o Senhor vai nos colocar no colo, e nós vamos entender tudo que nós passamos, todas as aflições, e vamos entender que tudo isso cooperou, né? E nós vamos entender isso. Sim, com certeza. E outro detalhe, eu gosto muito desse texto de João, né? Jesus também dá a certeza de que os seus discípulos passarão por aflições, né? No mundo tereis aflições. É como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês não vão ter como fugir. Não tem como passar sem, né? Esse negócio de vida perfeita aqui nessa terra é balela. É mentira, é coisa de diabo isso aí. É balela, é engano. Jesus, ele deixou claro que, né, no mundo, enquanto nós estivermos vivos aqui neste mundo, seremos, né, afligidos. Nós seremos afligidos em uma área ou outra. E aqui a gente precisa entender também os tipos de aflição. Em que esferas as aflições elas se manifestam, né? Discernir a origem dela, o primeiro tipo de aflição são as aflições do corpo. Verdade. São as doenças, são as enfermidades, são as limitações do nosso corpo. Esse corpo cansa, esse corpo se afadiga. Adoece, né? Então, o primeiro tipo de aflição são as aflições do corpo. Interessante. O segundo tipo de aflição são as aflições da alma. É atual. E hoje, mais do que nunca, né? Nós vivemos num tempo onde o boom são as pessoas sofrerem de problemas emocionais. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né? Eram coisas que há algumas décadas atrás a gente não ouvia falar tanto, mas hoje virou moda, né? A gente sabe que alguém está em depressão, fulano está sofrendo com ansiedade, né? E
As aflições, elas se manifestam no aspecto da alma. E também, outro tipo de aflição são as aflições do espírito, né? Nós enfrentamos doenças espirituais. Verdade. E quando é que as doenças espirituais se manifestam? Quando a gente não cumpre as disciplinas bíblicas, quando a gente não ora, quando a gente não jejuma, quando a gente não lê as Sagradas Escrituras e principalmente quando a gente não tem preocupação de praticar as Sagradas Escrituras. Porque é muito bom, é muito interessante a gente conhecer, mas muito mais importante é a gente praticar aquilo que a gente conhece. Obedecer, né? Obedecer. Tem gente que conhece a Bíblia do Gênesis e Apocalipse, mas não tem um compromisso prático não com obedece. aquilo. Não obedece. Então, quando nós praticamos estas coisas, nós temos saúde espiritual. Glória a Deus. Nós desenvolvemos comunhão com Deus. Porém, quando isso não acontece, nós estamos sujeitos a adoecer espiritualmente, a sofrer aflições no espírito. Sabe aquele vazio, né? Que todo ser humano, acho que eu posso dizer, tem antes dele conhecer a Cristo, né? Por mais dinheiro que tenha, por mais que viva numa condição confortável, né? Sem Cristo, nosso espírito tem um vazio. Verdade, meu Deus. Um vazio do tamanho de Cristo. Então, as aflições, elas se manifestam nessas 3 esferas. E nessas 3 esferas, elas podem atingir a vida do cristão. O cristão, ele não está imune às aflições de nenhum tipo. Tá bem claro aqui, né? Pode acontecer de um cristão fiel sofrer com depressão. Sim. Pode acontecer de um cristão fiel sofrer com uma doença no seu corpo, com a enfermidade. Então, o fato de nós servirmos a Cristo não nos deixa imunes às aflições de todo tipo. Nos deixa isento, né? Não nos deixa E o texto é isento. claro, dizendo, Sim. no mundo tereis aflições. Não adianta. Porque tem muitas pessoas que até aceitam. Não, o cristão, acho que ele adoece, ele pega um resfriado, né? Uma depressão, não. Ele pega uma dengue, né? Nós estamos aí num surto de dengue. O cristão pode pegar dengue, mas não aceitam dizer que o cristão, por exemplo, está com depressão. Né? Para muitos, um cristão que sofre com depressão é alguém que está endemoniado. É um cristão que está endemoniado e ele precisa de libertação, mas às vezes não é isso. Nós podemos citar aqui, nós falamos sobre heróis da fé no trimestre passado. Spurgeon sofria de depressão. Certas vezes tinha que sair do púlpito para poder, porque não conseguia. Spurgeon sofria de depressão. E olha quem era Spurgeon. Então é importante nós pontuarmos isso, que os cristãos, eles vão sofrer aflições e de todos os tipos. De todos os tipos. Agora, a grande questão é, como nós, como cristãos, vamos reagir às aflições. Isso é interessante. E aqui a gente toca na questão da maturidade. É aqui que a gente reconhece... Se o cristão é maduro ou não, né? A maturidade Amadureceu ou não, de um né? cristão. É a forma que ele reage Lida, né? às aflições da vida. E eu acho interessante aqui o que Jesus diz. Primeiro ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus já está dando aqui o segredo de se vencer as aflições desta vida. É ter bom ânimo. Agora a gente precisa entender o que é ter bom ânimo. Será que ter bom ânimo é uma emoção? Será que é uma coisa na esfera das emoções? Não. Não, né? O bom ânimo está ligado a uma atitude de espírito. Extraordinário, pessoal. Uma atitude de espírito. Então, quando é que eu encontro a maturidade diante das aflições desta vida? É quando eu tenho uma atitude de espírito correta. E aqui a gente pode pontuar algumas coisas que vão ser importantíssimas para vencer as aflições desta vida e amadurecer.
Primeiro, confiar em Deus quando estamos enfrentando aflições. Porque muitas aflições, nós não compreendemos o porquê estamos passando por elas, né? Às vezes não foi fruto de um pecado ou erro pessoal. E isso às vezes nos deixa confusos, né? Eu já tive a oportunidade de tratar algumas pessoas que, por enfrentarem alguns tipos de aflições, né, pensavam que Deus não as amava. Olha aí. Que o fato de estarem passando por determinada coisa apontava para que Deus não as amava. E não é isso. E não era nada disso. Nada disso. As aflições vêm, nós precisamos ter a atitude de confiar em Deus. Esse é o segredo, né? Confiar. Primeiro grande segredo é a confiança. É entender que Deus, Ele está no controle de todas as situações, por mais que nós não as entendamos, por mais que nós não a compreendamos. Quando a gente encara as aflições nisso, pela ótica da fé, se torna tudo mais fácil. Jó vai ter esse exemplo, né? Sim. Ele vai fazer 34 indagações. E por quê? Por quê? Por que ele me matou, né? E nenhuma dessa resposta ele vai ter. Mas Deus vai responder outra coisa para ele. E aí quando ele vai entender tudo, ele vai se reduzir, vai dizer... Eu só ouvia falar, agora realmente, né? E é isso, né? Às vezes nós não entendemos. O salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção, ou seja, nós confiaremos no Senhor, confiamos no Senhor. E eu acho que essa fala do salmista expressa muita atitude de muitas pessoas diante das aflições, né? Tem pessoas que quando enfrentam determinadas aflições acham que a experiência, né, os recursos humanos vão dar de conta e nem sempre dá. Nem sempre dá, né? Por exemplo, o dinheiro resolve muita coisa, mas não resolve tudo. Não resolve. Tem hora que só a confiança em Deus. Tem hora que só a fé para que o cristão tenha condições de enfrentar as aflições da vida, né? Outra coisa importantíssima que está ligada a essa atitude positiva, a esse bom ânimo, né? É entender que tem aflições que não dá para passar sozinho. Que às vezes a gente precisa, né, conversar com outras pessoas, né? Conversar com o cônjuge, conversar às vezes com o pastor, com o líder espiritual. Tem aflições que a gente não dá de conta de passar sozinhos. Precisa ser compartilhada, né? A gente precisa compartilhar com pessoas de confiança. Claro, você não vai falar das suas aflições para qualquer pessoa, né? Porque às vezes você está querendo resolver a situação, mas se faz é piorar. Você faz é piorar. Morrer de fofoca, né? Isso mesmo. Então, às vezes é importante a gente ter pessoas de confiança com as quais a gente possa compartilhar as nossas aflições. Pessoas que vão orar por nós, pessoas que não vão nos julgar o porquê estamos passando determinada coisa, como fizeram os amigos de Jó, né? Não, você está sofrendo isso porque você cometeu um pecado contra Deus. Isso é difícil. Você fez alguma coisa de errado, né? E tem aflições que a gente não entende o porquê, não adianta. E só vamos entender na glória. Só vamos entender na glória. Você deu o exemplo agora, né? Que o Gary Chapman faz. Ou mais na frente, né? Jesus certa feita disse assim: o que eu faço não entendes agora, mas entenderás depois. Né? Tem coisas que a gente só compreende depois que passa, e aí a gente entende que realmente era necessário a gente passar por aquela aflição, né? Passar por aquela experiência, às vezes dolorosa, às vezes que fez chorar, mas que resultou num crescimento, que resultou num amadurecimento.
Deus é extraordinário, né? Ele É dosa, né? maravilhoso. Ele dosa isso, né? A aflição e a vitória, né? Uma hora estamos afligidos, outra hora estamos com a vitória, e para nos moldar, para a gente crescer, né? Sim. Eu costumo dizer que Deus ele usa as aflições da vida como escola para o cristão. As aflições da vida são uma verdadeira escola. Lição, né? Aonde a gente adquire sabedoria? Sabedoria, ela não é adquirida nas universidades, nos grandes centros acadêmicos. Sabedoria é adquirida na nossa lida com as aflições da vida, com os desafios que nos sobrevêm e a forma que nós reagimos a esses desafios. É nisso, Nilson, que a gente começa a encontrar a sabedoria divina e a amadurecer. Amadurecer como homens, amadurecer como esposos, a amadurecer como cristãos. Verdade. É a forma que nós lidamos, né, com essas aflições. E tem hora que a gente precisa realmente disso. De uma pessoa que esteja ali do nosso lado, dizendo assim, olha, eu vou passar essa aflição com você. Puxa, eu vou orar por você. Deus, eu vou interceder por você. Eu vou jejuar por você. Como nós precisamos de pessoas que caminhem conosco. E às vezes está difícil, né, pastor? Tem Sim. que ser honesto no nosso meio. Sim. A gente não está vivendo esse cristianismo pleno por causa disso, né? Nós estamos vivendo muito particular, né? Esquecemos que é a unidade, é a igreja, né? Se um, é o corpo, né? Se um sofre, todos estão sofrendo juntos. Sim. São aquilo que nós chamamos no Novo Testamento de mandamentos recíprocos. Olha aí. Né? Ajudai uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. São coisas que os cristãos deveriam, né, que podem. São coisas que os cristãos deveriam dever, é uma obrigação. E não fazem, né? E nós não fazemos. E muitas vezes negligenciamos. Meu Deus. E é por isso que Jesus ele não veio buscar a igreja. É porque a gente ainda não está pronto. Meu Deus. A gente não está pronto. Não, verdade. Jesus vem buscar uma noiva santa, imaculada. Pura, né? Pura, né? Não uma noiva desunida, cheia de contenda. Meu Deus. Né? Dá uma pregação aí, né? Então, Nilson, a gente precisa, para enfrentar e vencer as aflições da vida, às vezes, de um ombro amigo. Né? De um ombro amigo. Outra atitude positiva que a gente toma diante das aflições da vida, né? É verdadeiramente entregar-se nas mãos de Deus. Né? E acreditar, né, que Deus é soberano. A soberania de Deus. Nilson, quando nós entendemos a soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as situações, de que nada que acontece na nossa vida é por acaso, a gente encontra paz. É por isso que Jesus disse aqui, ó, eu já vos tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. Por que a gente fica tão impaciente diante das aflições da vida? É porque às vezes lá no fundo a gente não acredita que Deus está no controle. É por isso que às vezes a gente desespera. Ah, mas nós somos seres humanos. Eu sei, nós somos seres humanos. A gente sente medo, a gente se preocupa. Claro que sim. Mas um cristão que confia no Senhor e está firmado na soberania de Deus, ele não se deixa ser dominado pelo medo, pela preocupação. Mas a voz da fé fala mais alto que a voz do medo, que a voz da preocupação. Por quê? Porque ele sabe aonde e em quem ele está firmado. É em Deus, é no Criador, é no sustentador da vida. É naquele que tem o controle de todas as coisas. É naquele que nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Até mesmo as aflições que o justo passa nessa vida. A gente pode pegar o exemplo de Pedro, né? Toma ali a coragem, né? Vai viver sobrenatural, vai andar sobre as águas. Mas por um instante vai lá, aquele mar todo, aquele vento todo soprando, submerge.
E o interessante é que ainda que a gente venha fazer isso, o Senhor sempre vai lá, estende a mão, que Ele é misericordioso, né, pastor Daí? Coloca de pé novamente, para a gente poder continuar. No meio da aflição, a gente pode vacilar mesmo, a gente vai vacilar. A gente vai cair, a gente pode cair. Mas a gente não pode esquecer que tem esse Deus, sabe, de misericórdia, que estende a mão e nos coloca de pé de novo, para a gente poder continuar andando, né? Isso é extraordinário. Sim, sim. E outra coisa importantíssima, outra atitude positiva que nós devemos ter diante das aflições e que geram maturidade em nós. É quando nós estamos dispostos a aprender com as aflições. Puxa, que extraordinário. Porque tem gente... Tem lições, né, preciosas, né? Tem gente que passa por determinadas aflições e morre espiritualmente, morre emocionalmente, né? Fale, às vezes, financeiramente. Não aprende, às vezes... Não cresce, não amadurece. Não cresce espiritualmente. Espiritualmente, né? Em sabedoria, né? Em discernimento. Não amadurece. A gente precisa estar com o coração aberto para aprender com as aflições. Né? E tem lições, não tem? E como tem. E principalmente aquelas aflições que são fruto de erros que nós cometemos. Nós falamos aqui no início que uma das fontes de aflições são os pecados e erros que a gente comete durante a nossa vida aqui nessa terra. Agora, o problema é que tem gente que não aprende. Continua, às vezes, cometendo os mesmos erros. Aí, às vezes, ainda diz assim, eu não sei por que eu estou sofrendo. Eu não sei por que tanta luta. Ora, sabe, né? A pessoa não aprende com os sofrimentos, não usa o sofrimento, a aflição para crescer, para evoluir, para amadurecer. Esse é o nosso grande desafio. Né? Essa é uma das atitudes positivas, de bom ânimo que a gente mais pode tomar diante das aflições, é aprender com as aflições. E em todos os âmbitos da nossa vida. Né? A gente falou aqui sobre maturidade no ministério. Muitas vezes a gente comete erros no nosso serviço a Deus, no nosso serviço à igreja, né? E a gente precisa aprender com esses erros para não cometê-los novamente no casamento. Porque a gente também não é perfeito, né? Nós vamos cometer falhas, né? Sim. Precisamos aprender com isso, né? Sim, nós estamos no processo da santificação. E é por isso que é imprescindível nós usarmos os nossos erros, né, para crescer, para amadurecer. Não para continuar cometendo sempre os mesmos erros. Né? Cometendo sempre as mesmas falhas, deslizando sempre nas mesmas coisas. Né? Tem um adágio popular que diz assim, que errar é humano, mas permanecer no erro é tolice, é burrice. Né? E é verdade isso, Nilson. Você falando de crescimento espiritual, fez eu lembrar da biografia do advogado Spofford no século XIX. Não sei se você já leu a biografia dele. No século XIX tem um incêndio em Chicago e boa parte da fortuna dele, várias pessoas vão quebrar e ele também vai perder boa parte dessa fortuna. E não é só isso, a biografia fala que ele tinha 5 filhos, 4 meninas e um menino. Esse menino vai morrer no incêndio. E ele continua, olha o golpe que esse homem vai levar na vida, ele permanece cristão. Tempos depois, a sua esposa vai fazer uma viagem para a Inglaterra e ela leva as 4 meninas. E o que acontece? No meio da travessia para ir para a Inglaterra, o navio naufraga. E ela manda um telegrama dizendo, só sobreviveu eu. E ele tem que fazer esse caminho de volta para poder encontrar com a esposa. E ele vai, nessa trajetória, ele vai passar justamente no local onde o navio naufragou, onde que as 4 filhas morreu. E olha a atitude diante desse homem. Ele vai escrever um hino. Eu até coloquei aqui. Sou feliz com Jesus. Sou feliz. É o hino que ele escreveu. Repete para os nossos professores gravarem essa biografia. Como é? O nome dele é Horatio Gate Spafford. Olha só, é muito interessante, né, usar esse exemplo prático, né, de atitude diante dos sofrimentos. Foi uma pessoa que cresceu, se aproximou de Deus, entendeu, né,
que as Soberania de Deus, né? as aflições fazem parte da vida e que Deus está no controle de todas as coisas. Oh, como é maravilhoso, Nilson, Glória a Deus, quando a gente tem esse discernimento, quando a gente atinge esse nível de maturidade, né? A gente só ganha com isso, né? Tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto emocional. A gente só cresce em saber que as aflições da vida são instrumentos para que Deus nos traga, às vezes, mais para perto dele. Faz parte, né? Então, quando a gente vê essas pregações, pastor, é tão preocupante, quando a gente vê essas pregações, né, o crente não pode passar por luta, não tem nada, a palavra não está dizendo nada disso. O evangelho não é essas facilidades. O evangelho é renúncia. Está falando aqui, Jesus está dizendo, confirmando, vai passar por aflição, se não tem como não passar. Igual você falou, o segredo é como nós vamos lidar com essas aflições, né? Essas que são permissivas de Deus. E eu acho maravilhosa a forma que Jesus termina esse relato do verso 33, quando ele diz assim, eu venci o mundo. É como se ele estivesse dizendo assim para os seus discípulos, olha, eu venci, vocês também vão conseguir vencer, porque a minha graça vai estar com vocês. Então, acho que essa a principal certeza de que nós podemos vencer as aflições desta vida. É porque Cristo venceu e nele nós somos mais que vencedores. Né? Diante de toda e qualquer aflição que nós venhamos passar nessa vida, né? A garantia de que seremos mais do que vitoriosos está naquele em quem nós estamos firmados, está naqueles a quem nós estamos servindo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Que a gente precisa entender quando a gente fala assim, que todas as coisas, todas, né? Está dizendo todas o texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles, né? E a gente fica pensando, todas as coisas... Tem luta nesse meio, todas. E como tem. Talvez tenha como mais. tem. A gente não entende, mas o que está acontecendo? Não é só quando é promovido no trabalho, não é só quando termina a faculdade. Tem enfermidade, todas as coisas. Tem enfermidade, tem a alegria do nascimento, tem a tristeza da despedida. Né? O pastor Renan, ele é uma bem, ele gosta, não é que ele gosta, ele é uma pessoa que Deus capacitou ele para isso, que é difícil, né? Se lidar com luto, velório. Ele falou que já foi em, não sei, mais de 20 velórios até agora, e ele observa muito isso, né? E como há lições preciosas a gente aprende nesses ambientes, né? Sim. Eu fui eu fiquei, né? E eu citei aqui uma irmã na nossa igreja, você não acredita, a mãe faleceu, nós fomos um velório, e ela enterrou a mãe, à noite tinha um culto. Quando eu bati o olho, pastor Daí, tu viu aquela irmã lá, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ser um pouquinho mais crente. Foi como lidar com a dor. Ela poderia muito bem com a luto, com a dor, que era natural. Sim, e todos iam entender, ficar sim. em casa. Não, pastor Daí, ela estava lá à noite no culto. Aquilo me chamou a atenção. Essa maturidade, sim. né? Sim, isso não quer dizer que essa pessoa era uma pessoa fria, não, insensível, pelo contrário. não. É porque ela já chegou num nível de maturidade que ela entendeu que nada poderia parar essa posição que ela está, que é a posição de uma adoradora, de uma serva do Senhor. Com certeza ela estava sentindo a perca do ente querido, mas para ela era mais precioso, né, do que o luto. Não que a pessoa ignorasse o luto, mas era mais precioso do que o luto estar na presença de Deus. Passar pelo luto na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus através da sua palavra, louvando ao Senhor. Que maravilha, que coisa gloriosa, né? Esperamos que estes subsídios que nós destacamos aqui nesta videoaula seja de grande serventia para você, professor, no preparo da sua aula, né? Para você também, aluno, que acompanha as videoaulas do CAPED, e que o Senhor nos ajude, né, a amadurecer diante das aflições desta vida, que o Espírito Santo nos guie pelo caminho da maturidade. Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Irmão Nilson, faça uma oração. Soberano Jesus, Pai amado e querido, nós damos graças a Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aprendendo a Tua palavra, Senhor, que foi ensinada, ministrada aqui. Que cada professor, Senhor, possa ser usado por Ti como instrumento, Senhor,
como que venha fazer a diferença, que na sua aula o Teu Espírito Santo possa falar através da vida dele, Senhor. E que possamos, Senhor, ser multiplicadores para o Teu reino, Senhor. Que cada aluno que for assistir essa aula, que sejam cheios de Ti, Senhor. Sim, e possamos aprender, Senhor, contigo. Pois o Senhor é mestre, é perito, mestre por excelência para nos ensinar. Que nas aflições, sim, tem ensinamento, Senhor. E que possamos ficar firmes, Senhor. E aguardar aquele grande dia no qual não haverá mais aflições, Senhor. E haverá gozo e alegria na Tua presença, Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.